E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício que trata do tema força magnética sobre uma corrente elétrica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Suponha que o campo magnético em uma determinada região tenha a forma vetor B é igual a Kz x versor, onde K é uma constante. Encontre a força em um circuito quadrado de lado azinho que está no plano YZ e centrado na origem, se ele tem uma corrente elétrica de intensidade I que flui no sentido anti-horário quando se olha de cima do eixo X. Muito bem? Para resolver o exercício, vamos analisar melhor a figura ilustrada. Note que o eixo X está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. O eixo Y está orientado na horizontal e para a direita e o eixo Z está orientado na vertical e para cima. O circuito quadrado possui lado azinho, pois as extremidades são A sobre 2 e menos A sobre 2, A sobre 2 e menos A sobre 2. E ele está centrado na origem O no plano YZ. Note ainda que, ao observá-lo a partir da extremidade do eixo X, a corrente elétrica o circula no sentido anti-horário, conforme solicitado pelo exercício. Muito bem? Para calcular a força magnética no circuito quadrado de lado azinho, eu vou recorrer a essa expressão. Eu vou aplicá-la a cada um dos lados do quadrado e, a partir daí, eu vou somar as contribuições obtidas. Vamos começar, portanto, com o lado 1. Inicialmente eu vou escrever o vetor dl de forma geral. O vetor dl é dado por dx, x versor, mais dy, y versor, mais dz, z versor. Muito bem? Dx é igual a zero, pois o quadrado está localizado no plano YZ. Portanto, o vetor dl fica dado por 0, x versor, mais 0, y versor. Perceba que no lado 1, y permanece constante e igual a azinho sobre 2. Consequentemente, dy é 0. Mais dz, z versor. Observe que no lado 1 aparece uma variação em z. O vetor b eu conheço, portanto eu posso calcular agora esse produto vetorial. Então vamos lá. O produto vetorial entre os vetores dl e b é dado pelo determinante de uma matriz 3×3. Então vamos construí-la. Na primeira linha, x, y e z, os versores. Na segunda linha, nós temos as componentes do vetor dl, 0, 0 e dz. E na terceira linha, as componentes do vetor B. Então, nós temos Kz, x versor, mais 0, y versor, mais 0, z versor. Para facilitar o cálculo, eu vou copiar as duas primeiras colunas. Efetuando os cálculos, obtemos o seguinte resultado. Então, nós temos 0 mais Kz dz, Kz dz y versor, mais 0, menos 0, menos 0, menos 0. Portanto, esse é o resultado obtido. A partir de agora, eu posso calcular a força magnética no lado 1. Para isso, eu vou utilizar essa expressão. Então, nós temos I que multiplica a integral ao longo do caminho C, delimitado pelo lado 1. Portanto, eu vou de menos azinho sobre 2 até mais azinho sobre 2 do resultado desse produto vetorial. Então, K vezes Z, dz, y versor. Muito bem? Retirando os termos que permanecem constantes da integração, nós vamos obter F1 igual a I vezes K vezes y versor, tudo isso multiplicando a integral de menos azinho sobre 2 até azinho sobre 2 de z dz. Muito bem? Observe a expressão obtida
e os cálculos realizados até aqui. A integral de z dz é z ao quadrado sobre 2. E nós vamos de menos azinho sobre 2 até mais azinho sobre 2. Portanto, isso nos dá, substituindo z por a sobre 2, nós vamos obter a ao quadrado sobre 4, dividido por 2, a ao quadrado sobre 8, menos, substituindo z por menos a sobre 2, nós vamos obter também a ao quadrado sobre 8. Portanto, esse resultado é igual a zero. Logo, a força magnética no lado 1 é nula. Muito bem? Vamos agora repetir esse mesmo raciocínio para o lado 2. Então vamos lá. Inicialmente eu vou escrever o vetor dl, já aproveitando a expressão geral aqui ilustrada. Então no lado 2 nós vamos obter dl igual a 0 x versor. Eu reforço, o circuito quadrado de lado azinho está no plano YZ, mais dy y versor. Observe que no lado 2 aparece uma variação em y, mais 0 z versor. Observe que no lado 2, z permanece constante e igual a azinho sobre 2. Portanto, dz é igual a 0. O vetor b eu já conheço, portanto eu vou calcular mais uma vez esse produto vetorial. Então vamos lá. Produto vetorial entre os vetores dl e b, construindo a matriz x versor, y versor, z versor. As componentes do vetor dl na segunda linha são 0, dy e 0, e do vetor b, kz, 0 e 0. Muito bem? Copiando as duas primeiras colunas para facilitar os cálculos. Observe a igualdade obtida. Sendo assim, o produto vetorial entre os vetores dl e b fica dado por... Aqui nós temos 0, mais 0, mais 0, menos 0, menos 0, menos kz dy, menos kz dy, z versor. Muito bem? Bom, a partir de agora, eu vou calcular a força magnética no lado 2. A força magnética no lado 2 é dada por I, que multiplica a integral ao longo do caminho delimitado pelo lado 2. Agora eu vou de A sobre 2 até menos A sobre 2. Muito bem. Do resultado desse produto vetorial. Então nós temos menos K vezes Z dy, Z versor. Muito bem? Sendo assim, a força magnética no lado 2 é igual, retirando os termos que permanecem constantes. Então nós temos menos I vezes K vezes Z. Z é constante, igual a A sobre 2. Então, menos IKZ, em que Z é A sobre 2. Z versor. Tudo isso vezes a integral de Azinho sobre 2 até menos Azinho sobre 2 de dy. Muito bem. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. A integral de dy é y. De Azinho sobre 2 até menos Azinho sobre 2. Substituindo y por menos Azinho sobre 2, obtemos menos Azinho sobre 2 menos. Trocando y agora por Azinho sobre 2, obtemos essa igualdade. E, portanto, obtemos menos A. Substituindo esse resultado na expressão da força F2, obtemos F2 igual. Essa integral nos deu menos A. Então, menos com menos cancela. Eu vou obter IK ao quadrado, IK A ao quadrado, tudo isso sobre 2 na direção Z versor. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Bom, vamos agora para o lado 3.
lado 3. Efetuando o mesmo raciocínio. Perceba agora o seguinte, o lado 3 é paralelo ao lado 1. Portanto, de forma geral, o vetor dl tem a mesma expressão. Então, o vetor dl ele é dado por 0 x versor mais 0 y versor mais dz z versor. O vetor b é o mesmo, kz x versor. Portanto, o resultado do produto vetorial é exatamente o mesmo. Vamos ilustrá-lo aqui. Produto vetorial entre os vetores dl e b é igual a kz dz y versor. Muito bem? Agora eu vou calcular a força magnética no lado 3. Eu vou repetir esse raciocínio para ilustrar a importância dos limites de integração. A força F3 é I, que multiplica a integral ao longo do caminho delimitado pelo lado 3, e, portanto, agora eu vou de A sobre 2 até menos A sobre 2, do resultado do produto vetorial, que é K vezes Z dz y versor. Muito bem. Retirando os termos que permanecem constantes nessa integração, nós vamos obter I vezes K y versor integral de A sobre 2 até menos A sobre 2 de Z dz. Muito bem? Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Então vamos lá. A integral de Z dz, Z elevado ao quadrado sobre 2, de Azinho sobre 2 até menos Azinho sobre 2. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos zero mais uma vez. Observe que, ao trocar Z por menos Azinho sobre 2, você vai obter A ao quadrado sobre 4 dividido por 2, A ao quadrado sobre 8, menos, ao trocar Z por A sobre 2, você vai obter mais uma vez A ao quadrado sobre 8 e, portanto, o resultado é nulo. Sendo assim, a força magnética no lado 3 é igual a zero. Muito bem? Vamos agora, enfim, para o lado 4. Observe que o lado 4 é paralelo ao lado 2. Portanto, o vetor dl, de forma geral, tem a mesma representação. Então, vamos lá. O vetor dl, ele é 0 x versor mais dy y versor mais 0 z versor. O vetor b nós já conhecemos e, portanto, o resultado do produto vetorial já está ilustrado no quadro. O produto vetorial entre os vetores dl e b é igual a menos k vezes z dy z versor. Mais uma vez eu reforço. Eu vou seguir com os cálculos para reforçar a questão dos limites de integração. Então vamos lá. A força F4 no lado 4 é dada por I, que multiplica a integral ao longo do caminho delimitado pelo lado 4. Portanto, agora eu vou de menos A sobre 2 até mais A sobre 2. Muito bem. Do resultado desse produto vetorial. Então, eu tenho menos K vezes Z dy Z versor. Dando sequência, vamos retirar aqui os termos que permanecem constantes. Então, vamos lá. No lado 4, perceba que Z permanece constante igual a menos A sobre 2. Então, Z é constante e igual a menos A sobre 2. Sendo assim, F4 fica dado por... Nós temos aqui I vezes K
vezes menos z, portanto, menos vezes menos a sobre 2, a sobre 2. Muito bem. Z versor, integral de dy de menos a sobre 2 até a sobre 2. Muito bem. Observe a expressão obtida. A integral em dy é justamente y, de menos a sobre 2 até mais a sobre 2. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter a. Observe que, ao substituir y por a sobre 2, obtemos a sobre 2 menos. Ao substituir y por menos a sobre 2, obtemos menos a sobre 2. Portanto, a soma nos dá justamente azinho. Substituindo azinho na expressão de F4, vemos que F4 é igual a azinho com azinho ao quadrado. Então, nós temos I vezes K vezes azinho ao quadrado sobre 2 na direção z versor. A partir de agora, eu vou somar todas as contribuições obtidas a partir dos resultados encontrados em cada lado do quadrado de lado azinho. Então vamos lá. Para finalizar, a força magnética é dada por... Perceba que nós temos contribuições apenas na direção z versor. Logo, nós temos 0 x versor mais 0 y versor mais ik ao quadrado sobre 2 somado com ik ao quadrado sobre 2. Portanto, ik a ao quadrado na direção z versor. Muito bem. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.